para ele, para o time de tabela, de Entrevista infiltração, mas acaba de tirando Felipe ele do Luiz bloco após a vitória em de defesa 3 do a time 0 sobre o adversário. Madureira no Ele Maracanã. acha ótimos passes, só Os que acaba que créditos o passe não vai para o Paquetá dentro do nós bloco para fazer um espaço atribuímos curto, porque ele tem essa qualidade. A tua ao intenção a é manter ele Sport mais fora do TV. bloco no futuro, quando ele tiver com a Vamos confiança ouvir adquirida? Ou isso é o um Felipe Luiz. momento assim, de transição para você colocar ele mais dentro do bloco, onde ele pode, na minha opinião, fazer mais diferença? Não, meu pensamento é usar ele na frente, realmente. Na meia direita ou na meia esquerda. Ele jogou naquele nosso 3-5-2 contra o Botafogo, ele jogou podendo ter ganhar essa altura, ter essa liberdade de chegar na área, de finalizar, mas, como você bem falou, marcando como volante. Os volantes da minha equipe têm funções muito específicas, são muitos detalhes e são talvez seja onde eu diria que é o coração do time. Né? Então, é difícil para um menino que fazia tempo que não jogava aí, ou jogou até poucos jogos de volante, ter todo esse conteúdo rápido e estar no mesmo nível que os outros. Mesmo assim, ele tem tanta qualidade que ele consegue gerar situações positivas para a equipe. E como você bem falou também, tem prós e contras. Nesse caso, perdemos o que ele tem de melhor para mim, que é essa chegada na área, essa triangulação que ele consegue achar os atacantes e também finalizar bem no gol, porque é um jogador que tem gol. Mas como são tantos jogos durante o ano, ele vai jogar em várias posições no meio e é importante que ele saiba fazer todas. Né? Então, sobre esse jogo agora, tentei ele colocar de novo na frente, só que defendendo como volante, então ele ainda tem essa tendência a descer, buscar a bola no pé, e eu quero que ele tenha essa chegada na área, como você bem citou, porque é um jogador determinante na frente. Felipe, aqui o Zé Sábio GE, o Arrascaeta chegou a 100 gols hoje pelo Flamengo. Queria te perguntar a importância desse jogador para você na sua trajetória no Flamengo e também quando você espera ter o Arrascaeta naquele 100%, né, que a gente teve ao longo do ano passado, mas quando você espera ter ele 100% fisicamente? O Arrasca, hoje para mim, ele é para mim não, o torcedor, ele é um ídolo, ele é uma lenda, ele se tornou eterno no Flamengo pela história, pela história que ele fez, pela ambição que ele tem. É uma marca importante, 100 gols, e muitos deles 1-0, muitos deles o gol importante, o gol decisivo, então é um jogador muito importante. Sobre a forma dele, 100%, eu acredito que vai estar quando a equipe estiver 100%. E essa é a minha responsabilidade. Quando a equipe não está 100%, é o treinador que tem que fazer ela ficar. A partir do momento que a equipe começar a melhorar, o Arrasca também vai evoluir junto com a equipe. Felipe, Roque, coluna do Fla. Você acabou de falar sobre responsabilidade, era justamente isso que eu ia te perguntar. O primeiro tempo o Flamengo foi muito abaixo, assim como algumas outras partidas, a própria do Lanús. Você fala muito sobre a sua responsabilidade em fazer esse time jogar. Até que ponto vai a sua responsabilidade em fazer esse time jogar e até que ponto tem a responsabilidade de jogadores dentro de campo, né, em executar a sua solicitação. Eu queria entender como é que funciona essas responsabilidades divididas dentro do grupo. Difícil dar uma porcentagem. Mas quando você vê o Flamengo não performando com o elenco que tem, com responsabilidade do treinador, seja Felipe, seja outro, seja quem for que passe nessa cadeira aqui, a responsabilidade é do treinador de fazer esse time jogar. E não tenha nenhuma dúvida que não tem ninguém mais do que eu quebrando a cabeça para fazer voltar esse time, fazer esse time voltar a performar daquele nível que estava no auge do ano passado. Eu sei o caminho, sei o que fazer, mas tudo é um processo e eu vejo muito mais hoje uma parte talvez mental mesmo, de confiança, de ansiedade, de jogadores acelerados ou mesmo, por exemplo, bolas que dá para jogar ou arriscando um pouco menos para não errar, e isso faz com que o time não tenha bola, e todas as peças elas vão caindo e faz com que o time piore a performance. Isso, sem dúvida, acontece durante esse processo de perda de confiança, porque realmente a cobrança é muito grande. Foi muito grande para um grupo que está acostumado a ganhar, um grupo que ganhou tudo e não estava acostumado a ter esses momentos de, entre aspas, crise. Claro que os jogadores sentem, né? Mas é minha responsabilidade fazer com que eles voltem a performar no nível deles e que eles recuperem a confiança. Esse é o meu trabalho.
Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparados Rubro-Negro. Felipe, quero te perguntar sobre o jogo de quinta-feira, agora contra o Lanús, né? O Flamengo saiu atrás no placar no jogo de ida e, como você bem falou, jogando bem abaixo. Eu quero saber o que te preocupa mais para esse jogo de quinta-feira? Esse placar, que querendo ou não, já começa 1-0 do time argentino, que é famoso quando tem a vantagem pela retranca, pela cera, enfim, por tudo que envolve os clubes, geralmente, ou a forma em que seu time jogou no jogo de ida, jogando bem abaixo, como você falou, contra uma equipe que não é uma equipe boba, é o campeão da Sul-Americana. Quero saber o que te preocupa mais, esse placar que você precisa reverter ou a forma em que seu time entrou na última quinta-feira? Obrigado. Que, como você bem falou, é um campeão da Sul-Americana, um time que eliminou várias equipes brasileiras, até mesmo na final ganhou de uma equipe brasileira, não é uma equipe fácil de jogar, e que lembra muito, o jogo foi muito parecido quanto o jogo do Estudiantes, né, na casa do Estudiantes no ano passado. Até a forma de jogar, a forma de propor, de defender, tem bastantes coisas similares e esse jogo incomodou a gente. Então, não é preocupação, senão trabalho. Eu não foco no que me preocupa, eu foco no que eu posso fazer para ajudar os jogadores a fazerem uma performance espetacular, porque eu não tenho nenhuma dúvida, com o Maraca lotado, podemos reverter essa situação. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Também não tem. O Felipe... Essa foi a entrevista de Felipe Luiz, após a vitória do Flamengo 3, Madureira 0, agora à noite, dia 22 de fevereiro no Maracanã. Forte abraço aí, uma boa noite. Obrigado a todos vocês.